Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre a minha leitura de Caminhos Cruzados, escrito pelo Érico Veríssimo. Esse livro, então, ele é pedido pela Unicamp, pelo vestibular da Conveste, e eu venho aqui também, já de início, tenho que dizer, não como uma aula, tá? A intenção desse vídeo, então, não é dar para você uma aula, mas sim te incentivar a essa leitura, principalmente incentivar, porque, gente, que livro sensacional! Por que eu nunca tinha lido Veríssimo antes? Caminhos Cruzados, então, foi publicado em 1935, ele se passa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também do ano de 1935, em pleno governo Vargas, certo? Um governo aí um tanto quanto criticável, vamos dizer. Érico Veríssimo fez parte, então, da geração de 30, do segundo tempo modernista, que esteve preocupado em trazer na literatura alguns pontos sociais e algumas questões de injustiças altamente criticáveis e preocupantes. Então nós temos essa realidade brasileira à tona. E aqui isso não vai ser diferente. O leitor desse livro vai notar uma crítica ácida à sociedade, principalmente à sociedade burguesa daquela época, e que eu já vou adiantar, gente, dá uma angústia, porque depois de quase 100 anos, ela parece a mesma. Parece que esse livro aqui foi escrito para nós, do século XXI, por mais que tenha sido escrito na década de 1930. Portanto, isso só ratifica, então, essa crítica do Veríssimo. Cronologicamente falando, esse livro aqui ele é linear, porém ele tem uma narrativa muito fragmentada. Nós temos diversos, mas muitos personagens, e isso vai colocar para esse livro uma situação de não protagonismo. Nós não temos um personagem principal, por exemplo, nós temos muitos núcleos contendo muitos personagens. Se eu aí chutar 25 personagens, é pouco, gente. E ele se passa em 5 dias normais, então, da vida dessas personagens, desde sábado até quarta-feira. É, portanto, uma história coletiva, e a gente vai entrar em contato com a vida de cada um desses núcleos. São pequenos trechos, mais de 100 trechos, que são seguidos com linguagem super acessível, então é uma delícia ler esse livro. E o que contribui para isso também, para essa facilidade, essa acessibilidade do texto, é uma característica meio que de cinema. Parece, então, que a gente está acompanhando uma telenovela, sabe? Aquela da Globo que a gente assiste todos os dias. Quer dizer, eu não assisto muito, né? Eu não assisto muita TV, na verdade. Nem tenho TV na minha casa. Mas, enfim, vocês entendem. Tem essa aura cinematográfica, né? Esse tom cinematográfico que faz lembrar a gente de cenas de um filme. Então é cena atrás de cena, colocando pra gente, então, esse cotidiano dessas pessoas de Porto Alegre. Porém, o autor aqui vai intercalar personagens, vai colocar uma situação de altos e baixos, como se fosse uma montanha-russa, na qual há, então, contrastes sociais. Temos aqui personagens ricos e personagens pobres, extremamente pobres. E nós entramos em contato não só com a máscara de uma sociedade burguesa fútil e que vive de sua imagem, mas também com as mazelas de famílias pobres e doentes. Antes de irmos para as personagens e para um pouquinho da história que eu quero levantar aqui no vídeo, eu quero falar sobre um último ponto, que também é sobre a narrativa. O Aldous Huxley, ele escreveu um livro chamado Contraponto, e nesse livro ele coloca uma técnica narrativa que é justamente a do contraponto, que vai colocar então uma narrativa fragmentada, com pontos de vistas diferentes e que vão abarcar uma situação de não protagonismo. É justamente o que o Veríssimo fez aqui, e eu creio que ele fez de uma forma muito, muito potente. E vejam só, foi o próprio Veríssimo que traduziu esse livro para cá. Aldous Huxley, esqueci de dizer, foi quem escreveu O Admirável Mundo Novo, para quem aí não estava lembrado. Veríssimo, então, ele atuou, né, na área editorial. Ele era um cara, assim, muito influente da época, conhecia muitos intelectuais, e é legal ver isso, de um autor, então, que é tão conhecido por nós, também por conta de seu filho, que, enfim, está vivo até hoje. E também é escritor, né? Claro. Bom, então, sobre a história. Como eu disse, são muitos personagens, não vou abordar todos, porque ficaria impossível aqui, esse vídeo ficaria extremamente longo, mas temos alguns que são importantes aqui pra gente ressaltar. Nós temos, então, alguns núcleos ricos e alguns núcleos pobres, né, de pessoas pobres. Da parte rica dessa sociedade que ele vai retratar aqui,
nós temos então os novos ricos, que são pessoas do interior que através da loteria ficaram ricos e se mudaram para a cidade grande, para Porto Alegre, e se inseriram então numa sociedade já consolidada, na qual tem então os já burgueses consolidados. Nós estamos falando aqui do Coronel Pedrosa, com a sua mulher Maria Luísa e seus filhos, tanto Manuel quanto a Chinita. Maria Luísa, ela é extremamente angustiada com a situação, porque ela tem medo do financeiro não comportar essa nova vida de luxo, porque eles esbanjam, sabe? São novos ricos, eles adoram ornamentar as coisas e mostrar que eles são ricos agora. E os filhos, eles também vão nessa onda de nova vida. A Chinita, ela é uma personagem que eu acho super importante aqui, porque ela vai representar uma espécie de revolução sexual, vamos dizer, né? Ela acaba perdendo a virgindade com um moço que é aquele típico mulherengo, mas que não tem nenhum propósito com ela, assim. E a mulher, naquele tempo, ela tinha, então, que prezar pela sua virgindade, enfim, era mais ou menos tudo que ela tinha ali, né? Pra prezar, vamos dizer. Porque, de resto, ela nascia pra ser propriedade de homem, né? E no momento X, ela meio que vira a mesa e fala, dane-se isso, dane-se essa sociedade, eu quero mesmo enfim, aproveitar esse momento e não estar nem ligando para essas convenções sociais. Aí nós temos, então, uma outra família, um outro núcleo, que é o do comerciante Teotônio Leitão Leiria com a sua esposa, Dona Dodó. Eles têm, então, uma filha, a Vera, e aqui nós temos um caso super lindo, belíssimo, de homossexualidade sendo retratada na literatura brasileira, talvez uma das primeiras a trazer isso à tona. Então essa obra é super importante quanto a isso também. A Vera, ela é apaixonada pela Chinita, e eu acho isso sensacional do livro trazer, e também do livro ser pedido num vestibular hoje em dia. Dona Dodó é então essa mulher que vive de aparências. O ponto alto da vida dela é aparecer no jornal com uma matéria só pra ela no dia de seu aniversário. E o Teotônio, ele é esse comerciante que demite os seus funcionários à torto e à direito, e só por conta de pessoas que são recomendadas por outras que ele precisa manter pro seu networking, vamos dizer. E ele lida então despedindo pessoas como o João Benévolo, que é marido da Tina e pai do Napoleão, que é uma criança super doente e ele precisa de remédios. Então essa família precisa ter dinheiro para sustentar essa doença desse menino, e, enfim, dinheiro no geral, e ele está desempregado há 6 meses porque o Teotônio, então, despediu ele sem motivo nenhum, a não ser, então, essas outras indicações aí que ele precisa colocar no cargo. Ele não consegue emprego, eles estão sem dinheiro, e ali nós temos o Ponciano, que é um cara, um antigo pretendente da Tina, da sua esposa, e ele volta, ele retorna depois de 10 anos querendo, então, possuí-la, vamos dizer, e todos ali sabem, e toda noite ele frequenta a casa dessa família, tentando achar uma brecha aí para conquistar essa mulher, e como eles estão nessa pendenga, ele vai lá e acaba sustentando a família, o que pro João é algo assim muito humilhante. E ele encontra na literatura, na Ilha do Tesouro e nos Três Mosqueteiros, um refúgio. Usamos aqui, então, a literatura como escape. Aliás, esse livro aqui ele é muito metalinguístico, ele traz muito a literatura e a discussão do papel da literatura na sociedade. É bem legal, acho que pelo menos 4 personagens estão envolvidos nisso. Nós temos um outro núcleo, então, da burguesia, que é do seu Honorato, que é casado com a Virgínia e tem como filho Noel, 22 anos, e é um cara, assim, criado pela empregada negra, a mãe não está nem aí pro lar, pro filho, ela foge dessa convenção social da época, e esse garoto, então, esse, na verdade, já formado, ele vive a partir da literatura, mas alienado. Então nós temos aqui a literatura como alienação, o que é uma coisa diferente também, se você for parar para pensar e analisar. O Noel, então, é o mimadinho, o riquinho mimadinho, e ele se apaixona pela Fernanda, que é pobre. Nós temos o tema aqui da diferença financeira, social, que vai influenciar na decisão de um matrimônio aqui de forma negativa, né? Nós estamos falando aqui. Fernanda, ela faz parte de um outro núcleo que é pobre, ela é filha da dona Eudóxia, uma viúva, tem muitas dificuldades para sustentar o lar. É a Fernanda e seu irmão mais novo, de 16 anos, Pedrinho, que trabalham ali. A Fernanda, inclusive, ela trabalha para a empresa do seu Teotônio. E ela conhece o Noel desde pequenos, né? Eles se apaixonam, então são apaixonados aqui. Eu tenho que destacar também um outro personagem, que é o professor Clarimundo. Adorei esse personagem, muito bem construído, apesar de detestável. Ele é aquele
típico personagem, aquela típica pessoa, na verdade, que vai corrigir todo mundo porque ninguém tá certo, só ele. E ele tem, então, domínio culto da língua portuguesa, tem uma noção geral, assim, da ciência. Ele também é escritor, ele quer escrever um livro que vai tratar sobre questões filosóficas. Então aqui nós temos esse personagem que também trata sobre o papel da literatura. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acho que eu estou esquecendo. Ah, sim, lembrei o que eu ia falar, muito importante. Esse título, gente, tá aqui embaixo, tá mais pra baixo. Muito importante. Caminhos cruzados, nós estamos falando de caminhos diversos, sabe? Plurais. Quer dizer que todos os personagens aí se conhecem? Não necessariamente. Mas essa história de que os caminhos se cruzam, mas isso não necessariamente significa que essas pessoas elas vão se importar uma com as outras. É por isso que nós temos esse contraste social de ricos não dando a mínima para a situação de mazela social que eles enfrentam ali no seu cotidiano. Esse título aqui, além de belo, além de bonito, é muito importante. Sério, gente, se você não é vestibulando e chegou até esse momento do vídeo, leia, super indico pra você também, não só pra quem tá prestando a prova da Conveste esse ano de 2017, porque esse livro é sensacional, sério, um nacional incrível. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça então de curti-lo, porque assim também o YouTube vai sempre mandar as notificações aqui do canal para você. Se você não fizer isso, infelizmente o YouTube tá deixando de enviar as notificações, o que é uma pena, né? Muita pena mesmo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, eu sempre trago então conteúdo sobre vestibular aqui, principalmente literatura. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado da indicação de hoje. A gente se vê no próximo vídeo do canal, um grande beijo e até lá, tchau, tchau!